Olá, tudo bem? Bom, 20 horas, vamos conversar hoje sobre o tema ajuda, né? Esse webinário que tem como tema, o título, Você Sabe Como Ajudar? Ele se baseia nesse livro aqui, do Edgar Schein, Ajuda, a Relação Essencial. E por que eu estou trazendo isso? Esse livro foi bem significativo. Assim que eu ainda não tinha concluído a minha formação de coach, isso em 2011, eu estava ainda na formação. E aí você fica com aquela ânsia de querer ajudar as pessoas, né? Você conhece ferramentas, você conhece técnicas que você pode ajudar as pessoas. Então, você fica com aquela ânsia de ajudar. E aí, uma amiga me indicou esse livro, acho que foi a Angela Vega, e o livro é realmente interessante, porque ele traz os seguintes temas. A gente quer ajudar, mas às vezes a gente não sabe como ajudar. Então, nesse momento, a gente está vendo lá a questão de Brumadinho, né? Quantas pessoas foram para lá para ajudar, as pessoas enviando coisas, mas de que forma a gente poderia ajudar com nossos conhecimentos, com as nossas disponibilidades, recursos? Às vezes a gente não sabe como. Também, às vezes a gente quer ajudar e a ajuda não é bem recebida. A gente tem a melhor boa intenção e a pessoa não está preparada para aquela ajuda, a pessoa não quer aquela ajuda, a pessoa não percebe que precisa daquela ajuda. Então também é uma outra questão interessante, né? Você quer, mas não sabe como, você busca ajudar, mas essa ajuda não é bem recebida, ou então, quando do outro lado, né, a gente recebe uma ajuda e a gente fica desconfortável com receber essa ajuda. É meio estranho, mas isso é uma verdade, né? Às vezes a pessoa vem e você diz assim, mas por que ela está querendo me ajudar nisso? Não preciso dessa ajuda. É o outro lado. Então, o que no livro ele traz, que é exatamente o subtítulo, a relação essencial, é que ajuda, ela é uma atitude básica que impulsiona as coisas. A gente as considera tão essencial que a gente nem repara nelas, a menos que falta uma ajuda que você está esperando. Então você está esperando que alguém te ajude e essa pessoa não te dá a ajuda que você espera, porque acha básico que aquela ajuda venha do cônjuge, do colega de trabalho, alguma coisa desse gênero, e ela não vem. E aí você percebe, nossa, ela é essencial, eu precisava dessa ajuda. Mas, além disso, né, o que o Edgar Schein fala no livro que ele traz, é que a gente sabe muito pouco dessa dinâmica emocional da ajuda, porque quando a gente está falando de ajuda, a gente está falando de pelo menos dois indivíduos, dois seres humanos, e existe uma dinâmica emocional nesse relacionamento. Então, e a partir daí é que o livro é elaborado, é trabalhado. E considerando que a ajuda ela é um processo social, acontece na sociedade, em relações humanas, mas a gente também tem que prestar atenção que a ajuda ela pode acontecer de uma maneira formal ou informal. Ou seja, pode ser aquela ajuda que está prevista numa relação de trabalho, por exemplo, coach, consultor, um médico, um especialista, mas também existe no dia a dia nas relações entre pais e filhos, entre cônjuges, entre colegas, amigos, entre empregados e chefes e por aí vai. Colegas de escola, por aí vai. São processos informais de ajuda, mas que também tem a sua dimensão, a sua qualidade. Então, isso é que a gente vai estar, nesse primeiro momento, eu vou estar conversando um pouco sobre a leitura, que vocês podem ver, tem várias marcaçõezinhas, porque realmente esse livro é muito, muito interessante. E quando eu resolvi trazer essa questão, eu resolvi trazer
exatamente porque eu percebo que é um tipo de coisa que a gente não para muito para pensar, principalmente coaches e consultores, é uma coisa muito essencial no nosso dia a dia de trabalho, mas precisa aprofundar e precisa rever, né? Então, 7 anos, 8 anos depois eu fui lá rever e aí achei, poxa, vou compartilhar. Se vocês quiserem acompanhar o que está sendo apresentado, se vocês forem na página da Sociedade Transformar em álbuns, tem lá o álbum desse webinário com os slides, que é o que eu estou usando aqui para me guiar aqui na nossa conversa. A ajuda, ela tem como 2 pilares fundamentais, segundo o Schein, e eu concordo, compreensão, por um lado, e confiança pelo outro. A compreensão é da parte do ajudador, e assim que a gente vai estar chamando a pessoa que está provendo ajuda. Então, a compreensão é do ajudador em relação ao cliente, a pessoa que está recebendo ajuda. Essa compreensão parte por quando é que eu ofereço ajuda e o que pode ser realmente útil para aquela pessoa naquele momento. Então, do ponto de vista do ajudador, compreender o quando oferecer, se é o momento, e o que pode ser útil. Do outro lado, do ponto de vista do cliente, é essencial que haja confiança. Confiança de forma que ele, cliente, revele o problema plenamente para quem o está ajudando, ou seja, ele não pode querer ficar escondendo coisas, então ele tem que revelar aquilo que é do conhecimento dele efetivo. A confiança também passa por ele ser capaz de aceitar o que é oferecido, então o cliente ser capaz de aceitar a sugestão, a proposta, né? O exercício, o que quer que seja, ele está aberto, ter essa abertura. E também passa por implementar a solução que for trazida, que for acordada, né, no processo de ajuda. Então, por um lado, quem detém a capacidade de ajudar, compreender o momento e o que eu posso oferecer. E do outro lado, do lado do cliente, ele ter confiança na pessoa que o está ajudando, revelando o problema, aceitando o que está sendo proposto, oferecido, em termos de processo, por exemplo, e efetivamente se comprometer com implementar o que foi proposto, acertado, né? Porque senão a ajuda não acontece. A ajuda, ela efetivamente vai acontecer quando você tiver todo o caminho percorrido, né? Do diagnóstico à realização da mudança para que aquele contexto se modifique. Então, a compreensão e a confiança são pilares. É lógico que isso não nasce de uma hora para outra. Então, é um processo, pelo lado do ajudador, de desenvolver a sua capacidade de compreender, e pelo lado do cliente, também passa pelo ajudador, de alguma forma, prover essa tenda da confiança, né? Ele tem que ser capaz de trazer isso para o cliente. Uma coisa bem interessante do livro do Edgar Schein, que eu também já comentei no outro livro da Higgs sobre dignidade, é quando existe uma listinha de... Presta atenção nisso. Então, no caso aqui do livro do Edgar Schein, ele fala de armadilhas que o ajudador cai no processo. E quais são as consequências para cada uma dessas armadilhas. Então, eu tenho aqui uma listinha, né? A primeira armadilha que ele coloca, e aí a gente vê isso principalmente por conta da ânsia de querer ajudar, é que o ajudador sai disparando sabedoria, né, falando um monte de coisa, antes mesmo até de conhecer o contexto real completo.
antes mesmo de ter feito um diagnóstico efetivo da situação para poder ajudar. Então, sair disparando antecipadamente sabedoria acaba causando, do outro lado, no cliente, ele se colocando ainda mais para baixo. Porque ele fala assim, nossa, o cara sabe tanta coisa, ele tá falando tanta coisa, como é que eu não vi nada disso, gente? Eu sou tão tapado assim. Então a pessoa se coloca um nível abaixo. E aí, na proposta da ajuda, as duas pessoas, ajudador e cliente, eles têm que estar no nível igual. Então, é bem interessante essa primeira armadilha, né? Não sair disparando sabedoria antecipadamente. A outra armadilha é lidar com a atitude de defesa do cliente usando mais pressão. O cliente, se ele está precisando de ajuda, muitas das vezes ele tem alguma dificuldade, alguma deficiência ou uma questão emocional. Então, ele vai tentar postergar, ele vai tentar não quero olhar, ele vai tentar amenizar algumas coisas. E se o ajudador começa a pressionar demais, o cliente pode simplesmente pular fora, não quero mais saber desse ajudador, ou começar a agir com mais subterfúgios ainda, que também não vai ajudar na relação, vai acabar destruindo a relação. Então, a gente tem que ter bastante tato, bastante cuidado, né? Sobretudo pessoas que têm muito impulso de vamos lá, vamos fazer acontecer, não sei o quê. Aquela pessoa está no tempo dela. A outra armadilha é aceitar o problema e exagerar na resposta à dependência do cliente. O que o Edgar Schein fala disso? Na verdade, o cliente mal abriu a questão e você diz, tô contigo e não abro, vou te ajudar a resolver. Você ainda não conhece todo o contexto. E você não tem a condição de julgar se aquilo ali efetivamente vai ser até mesmo proveitoso. Porque às vezes não é o momento daquela pessoa de fazer aquela mudança, né? Então, afirmar essa posição de tô contigo no agro acaba, de novo, gerando uma questão de superioridade em relação ao cliente e também afetando o relacionamento, porque vai criar ainda mais uma dependência do cliente em relação a você. Na verdade, processos de ajuda, eu não gosto nem dessa palavra, eu uso a palavra cofacilitação. Ou seja, eu estou facilitando junto com o cliente o processo de coach, de consultoria, o que seja, né? Então esse é um outro cuidado. Como armadilha também, ele traz propiciar e reafirmação de início, que é uma parte do que eu já falei, né? Você de cara tá dizendo, tô contigo no abro, vou te ajudar. A outra questão é resistência a assumir o papel de ajudador. Aí é interessante, porque a pessoa tá pedindo a tua ajuda e você diz, não sei, eu acho que não tenho disponibilidade. E aí você tem que olhar se você é algum pré-julgamento que você está fazendo, se é alguma questão, uma ideia pré-concebida, e ouvir genuinamente o cliente para ver se efetivamente você não pode ajudar. Porque às vezes ele está te pedindo ajuda e você não está enxergando exatamente qual é a ajuda. Então tá um pouco mais de cuidado quando vem uma demanda e você a princípio diz, não tem como, não é meu caso, não cuido disso. Por exemplo, a gente vê isso quando eu trabalho principalmente com milênios fazendo transição de carreira, vamos dizer assim. E aí chega uma pessoa que faria uma transição para uma aposentadoria e quer fazer um processo de coach, mas eu tenho a impressão que aquela pessoa não vai ter energia, que ela vai ficar muito quadradinha, e aí já perceberam, né? Eu já fiz um pré-julgamento, a pessoa é quadradinha. Eu nem conversei exatamente com a pessoa, mas eu já achei que ela é quadradinha. E de repente ela é quadradinha dentro daquela organização que ela tá, mas ela tá querendo exatamente sair do quadrado, né? E eu nem cheguei a ouvir a pessoa efetivamente. Então esse é um tipo de cuidado. E por outro lado, por último aqui, ele fala como armadilha também,
quando a gente cria estereótipos, tem expectativas a priori ou contra transferências e projeções. E aí a gente está no lance da consciência nossa, de perceber a nossa estrutura emocional e reconhecer que tipo de ajuda você é capaz de dar ou não. Então, por exemplo, você trabalhou muito tempo numa área de RH de uma determinada empresa e uma outra empresa te pede, né, uma consultoria. Será que aquilo tudo que você fez naquela empresa serve para essa empresa? Então tem que ter cuidado, porque às vezes as culturas são parecidas, mas não são iguais, né? Então, que estereótipos eu estou trazendo, que pré-julgamentos eu estou trazendo que podem afetar essa minha qualidade de ajuda. Então, essas armadilhas, que é uma parte bem interessante, bem profunda que tem aqui no livro dele, é legal a gente olhar. E aí ele vem com vários exemplos de situações onde essas armadilhas estiveram presentes e o ajudador acabou caindo nessas armadilhas. Uma outra coisa que ele aprofunda aqui no livro é sobre os vários papéis que você pode ter como ajudador. Então ele menciona 3, vamos dizer assim, arquétipos. Ele tem o especialista, então é aquela pessoa que tem conhecimento, tem informação, né? É reconhecido por isso, tanto informação quanto capacidade de prestar um serviço, e essa pessoa ela é chamada a ajudar. Só que tem que ter o cuidado, e aí é excelente essa frase: quando você só tem um martelo, o mundo inteiro parece um punhado de pregos. Então é meio assim, atenção, né? Quem está nesse papel de coach, de consultor, se efetivamente o cliente precisa de um martelo ou de uma chave de fenda, né? A chave de fenda não vai funcionar no prego, o martelo não vai funcionar bem num parafuso. Até você consegue, né? Você dá umas marteladas no parafuso, só que às vezes a coisa não é por aí. Então, tanto para o lado do cliente que está buscando esse apoio, essa ajuda, quanto pelo lado do ajudador, atenção de você é especialista e se efetivamente aquilo ali é o que o cliente está precisando. Então, por exemplo, eu sou especialista da teoria U, mas a teoria não é para tudo. Então, tem técnicas, por exemplo, se você vai desenvolver um novo negócio, eu posso usar a teoria U para ajudar o cliente a perceber o contexto, perceber o cenário, desenvolver um protótipo. Mas se eu estou falando de uma empresa, ela não se basta. Eu tenho que trabalhar com um projeto, uma estratégia do Oceano Azul para tentar identificar um oceano diferente fora da competição que já existe para essa empresa se posicionar ou se reposicionar. Então são técnicas que estão apropriadas para um lado ou para o outro, né? Não vamos usar martelo em pregos e parafusos. Parafusos precisam de chaves de fenda. Um outro papel interessante que o ajudador pode assumir é, por exemplo, um papel médico. O que ele chama médico? É quando você, ajudador, faz o diagnóstico e dá a receita. Ou seja, o cliente em si, ele fica numa postura passiva, né? Ele não participa do processo. Então, quando o ajudador faz esse papel como médico, ele faz o diagnóstico sozinho e apresenta, é isso aqui que você tem que fazer, pode acontecer de criar um problema de comunicação imenso entre os dois. Por quê? Quem fez o diagnóstico foi o consultor, o ajudador. E quem tem que implementar é o cliente. E aí é bem interessante, eu tive bastante experiência disso na época que eu trabalhava como gerente
gestão de risco na segurança empresarial da Petrobras, porque a gente desenvolveu uma ferramenta que era relacionada a risco de empresa, né, na área de security, e a gente desenvolveu uma ferramenta que era o Proteger, e que pressupunha que eu tinha que ter uma equipe da unidade, indicada pelo gestor da unidade, participando ativamente do processo de diagnóstico. Lógico que a gente tinha lá um checklist de perguntas, a gente tinha um checklist de melhores práticas naquela unidade, seja refinaria, área de transporte, ou o que seja, administrativo, aeroporto, a gente fez em tudo que foi na área, mas eu tinha que ter o pessoal da unidade participando, porque eles já que eram realmente os conhecedores, e eram eles que iam implementar. E na hora que eles participam do diagnóstico, o cliente participa do diagnóstico, ele enxerga coisas que você como consultor, como ajudador, não enxergaria, porque você não domina o processo como um todo, como eles dominam, como clientes dominam, ou deveria dominar. E ele vai ver na carne, ele vai lá olhar e ver ao vivo e a cores, o problema. Vai ser muito mais sensível a resolver aquele problema, né? E partir para a solução. Então é bem interessante ter muito cuidado de ser um médico, mas ser um médico que bote o paciente para participar totalmente do processo. E aí a gente acaba chegando no especialista, que o ajudador, que aí é o caso, seria um consultor de processo, o coach também poderia se aplicar nesse caso, que é uma pessoa que vai focalizar de início na construção de um relacionamento. Então a primeira coisa que o consultor de processo, o ajudador consultor de processo deve fazer é buscar afinar o relacionamento com o cliente, com a equipe do cliente, com o coach, se a gente estiver falando de coach. Então a primeira coisa é cuidar dessa tenda da confiança, construir essa tenda da confiança com o cliente. No segundo momento, aí sim, ele vai mergulhar no que é preciso efetivamente ajudar. E nessa hora que ele vai mergulhar, tem uma parte que é a indagação humilde. Ou seja, o ajudador, ele tem que indagar humildemente sobre o contexto. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. A outra coisa é que o consultor de processo tem que colocar o cliente como papel proativo no processo, né? Não pode ficar lá no passivo do médico. Ele tem que participar efetivamente de todo o processo. E na maioria das vezes, o cliente sabe o que vai funcionar na sua organização, na sua situação. Então, é lógico, o consultor, ele pode trazer vários modelos, mas cabe ao cliente, ativamente, escolher qual é a proposta que melhor se adapte, seja ao momento, seja à cultura, né? O ajudador está ali para facilitar, mas quem vai implementar é o cliente. E aí, voltando para o primeiro passo, né, dessa consultoria, é a indagação humilde. E o que é a indagação humilde, né? Primeiro, é uma forma de você envolver o cliente no processo, porque você demonstra para o cliente que você está comprometido, você está fazendo perguntas, né? Não é já sair dando as respostas, mas e o que mais? O que você pode mais me dizer? Ampliando o conhecimento. Então você demonstra a importância dele no processo. A outra coisa muito importante é que você cria uma relação emocional, reforça a tenda da confiança, e ainda você obtém informações cruciais com as tuas indagações humildes, que podem ajudar o cliente a ele ver o que ele não tinha visto. Porque às vezes uma pergunta inocente tua, o cliente para pensar e diz assim, eu nunca pensei a respeito, deixa eu procurar.
E aí quando ele vai ver a informação, ele vai dizer, meu Deus do céu, eu não sabia que isso estava acontecendo, nunca parei para pensar no assunto. Então, as perguntas do consultor ajudam a ampliar a visão do cliente e efetivamente mergulhar ainda mais no processo de diagnóstico. Agora, a indagação humilde, aí é bem interessante, ele diz que você pode fazer essa indagação de 4 formas. Ela é humilde porque você está se colocando numa posição de eu não sei, preciso que você me explique, que você me fale a respeito do contexto, do processo, do que está acontecendo. Mas você pode fazer isso de uma forma pura, como uma criança fazendo uma pergunta, mas por que mesmo que tem essa chave aqui, tem esse cadeado nessa porta? Ou você pode fazer dentro de um diagnóstico, que você já tem perguntas pré-formatadas e você traz essas perguntas pré-formatadas para o cliente, aprofundando, né, destrinchando alguma questão, algum quesito. Mas você também pode fazer uma pergunta humilde, confrontadora. Mas por que você nunca fala do teu chefe? Teu chefe não é importante? Uau, né? E aí a pessoa, você está sendo humilde. Mas por que você nunca fala? Mas você está confrontando a pessoa. E aí, de novo, tem que ter cuidado, porque se você já criou a tenda da confiança, essa confrontação pode ser possível. Se de cara você começar com essa pergunta, ferrou o relacionamento, né? Se ele não quer saber, não quer falar do chefe, porque de repente a história é mais complicada. Mas é importante ele falar do chefe, você tem que trazer isso em algum momento. E aí tem formas de fazer, mas pode ser uma questão confrontadora, se já existe essa relação. E outra coisa pode ser uma pergunta basicamente orientada para o processo. Então você tem lá um processo e você vai perguntando o passo a passo daquele processo. Então é interessante, né, que o ajudador vira um grande perguntador, né? Acabei de ter essa... E é isso que a gente mais faz como coach, como consultor, pelo menos deveria ser, a gente perguntar, porque são a partir das perguntas, e perguntas inteligentes, e perguntas abertas, e perguntas ou estruturadas, que você consegue colocar as coisas em movimento, né? Se não tivesse as grandes perguntas, a gente não teria as grandes invenções da humanidade, né? Uma outra questão que o Edgar Schein aborda nesse livro, que eu quero trazer, já estou acabando, são sobre princípios. Ele traz alguns princípios. Primeiro é em relação ao que é uma ajuda eficaz. A ajuda eficaz ela vai acontecer quando há disposição por parte do ajudador e do cliente de participar do processo. O que a gente vê em várias sessões de coach, quando a organização ou o pai contrata o coach para o subordinado ou para o filho. O coach não está interessado. Se ele não está interessado, se ele não está disposto a participar do processo, não vai ser eficiente essa ajuda. A outra questão é que a ajuda eficaz ela vai acontecer quando o relacionamento entre, eu já comentei isso antes, entre o ajudador e o cliente é percebido como equitativo. Ninguém é mais do que ninguém. Então, são 2 seres humanos que estão ali com os seus conhecimentos, capacidades, habilidades, seu tempo, seus recursos, participando, cofacilitando um processo de transformação. E o outro ponto da ajuda eficaz é quando o ajudador está no papel adequado, né? Quando você é um especialista e se coloca como especialista, não como um consultor de processo. Você sabe passar informação, mas você não sabe fazer o processo de consultoria. Ou então eu sei fazer o processo de consultoria, mas eu não tenho aquele tipo de conhecimento, aquela especialidade que é necessária. Então, de repente, eu faço parceria com alguém. Eu entendo bastante da indústria do petróleo, mas eu não entendo, por exemplo, de hospital. Mas eu poderia trabalhar ajudando num processo de gestão de processo, gestão de mudança no hospital? Sim, desde que tivessem pessoas, e aí pode ser os próprios clientes, né, trazendo esse conhecimento. Então é importante, porque senão a ajuda não vai ser eficaz.
Outro princípio é tudo que você diz e faz enquanto ajudador, coach, consultor, que seja, ele determina o futuro da relação. Então, compromisso em relação ao horário, compromisso em relação a não ficar reagendando reuniões, compromisso em estar efetivamente presente, não é você tá na reunião e tá ali ao mesmo tempo num celular, trocando WhatsApp. Então, tudo que você faz e diz faz parte de construir ou destruir a relação com o cliente. A ajuda, ela começa com a indagação pura. Então, as primeiras perguntas é que vão fazer abrir o contexto. E quem possui o problema é o cliente. Isso, pra mim, foi fantástico. E isso a gente tinha muito, se falava muito na minha formação, lá no Ecossocial. O problema é do cliente. Né? Eu não tenho que perder o sono porque o cliente não quer fazer alguma coisa. Eu tenho que, de alguma forma, me mobilizar, buscar recursos para ajudar que o cliente perceba a necessidade daquilo ali. Mas se ele não quer, ponto. O problema é dele. E isso vale quando a gente está, sobretudo, numa ajuda informal, com amigos, com filhos. A gente diz, mas como é que o fulano não está vendo isso? Ele não quer ver. Então, a gente tem que entender que cada um é cada um, tem a sua liberdade, seu tempo, seu momento. E, por último, nessa linha de princípios, outro que é bem interessante, é que você nunca vai ter todas as respostas. Então, ter a humildade de dizer, não sei, não conheço, talvez eu não seja a pessoa indicada para fazer esse trabalho, né? Então, isso são pontos muito importantes dos princípios no processo de uma ajuda eficaz. E, para terminar, né, ele traz 5 pilares, que é a confiança, a colaboração, tá faltando aqui, a comunicação, o trabalho em equipe e a implantação da mudança. Então, ter a confiança do cliente, trabalhar com uma postura de colaboração, uma comunicação clara fluindo entre as partes, entender que a ajuda é um trabalho em equipe, e aí todo mundo tem que participar, o cliente, o ajudador. E isso não vai ser eficaz se não tiver a implantação da mudança. Se eu estou precisando de uma ajuda, seja ela porque estou precisando emagrecer, ou tem uma questão financeira, ou porque quero criar um novo negócio, o que seja, o processo só vai ser eficaz se você implementar efetivamente a mudança que foi percebida e necessária. Então, isso era o que eu tinha para comentar sobre Isso foi só a minha garrafinha d'água que acabou de cair. Então, isso era o que eu tinha para comentar sobre o livro, que eu acho bem interessante. E agora, quem quiser ir, a gente pode ir para o Zoom. A gente tem uma sala no Zoom. Vocês aí no site, na página da Transformar, no Facebook, já tem o link. Quem não tem o link, eu posso passar agora. A ID no Zoom é 411 739 8557. O link efetivo lá no Zoom, para quem está na web, né? Porque eu tenho aqui o aplicativo do Zoom, mas para quem está na web, o link, deixa eu ir lá. Tadadá. Vamos lá, tá aqui. Quem quiser entrar na web,
https://US Estados Unidos 04 web.zoom.us/j/411-739-8557. Obrigada por quem assistiu e se quiserem conversar, estamos lá no Zoom. Beijos!